Antes de assistir ao vídeo, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Isso é fundamental para que você continue recebendo nossos conteúdos e acompanhando debates que ajudam a compreender os desafios do Brasil. Hoje, apresentamos um diálogo de alto nível entre André Lara Rezende e Marcelo Freixo, duas figuras centrais no debate público contemporâneo. Em pauta, temas cruciais que moldam o futuro do país: emissão de moeda, democracia e educação. André Lara Rezende, economista e um dos formuladores do Plano Real, discute os limites e possibilidades da política monetária moderna. Ele analisa como a emissão de moeda, quando bem compreendida e aplicada, pode contribuir para o desenvolvimento econômico, sem necessariamente gerar instabilidade. Do outro lado, Marcelo Freixo, conhecido por sua atuação política e defesa de políticas públicas inclusivas, aborda a importância de fortalecer a democracia como base para qualquer transformação social sustentável. Ele destaca que não há avanço econômico consistente sem instituições robustas, transparência e participação cidadã. Na interseção desses temas, surge a educação como eixo estratégico. Ambos convergem na visão de que investir em educação de qualidade é a única forma de garantir um país mais produtivo, justo e preparado para os desafios tecnológicos e sociais do século XXI. Prepare-se para uma conversa profunda, crítica e esclarecedora. Um debate que convida à reflexão sobre os rumos da economia, da política e da sociedade brasileira. Bom, primeiro, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui novamente no canal. É um prazer imenso estar num debate com a André Lara Rezende, a quem eu tenho muito respeito, muito carinho, e a sua história, não só por ser filho de quem é, mas pela também a sua obra, a sua coerência, o seu pensamento. Eu tenho um respeito muito grande e é muito importante, num momento como esse do Brasil, onde ideias estão tão interrompidas e tão dificultadas, né, que a gente possa dialogar, né, a gente possa conversar. Acho que está faltando o que no futebol a gente chama de resenha, né? Mas dizer que eu não tenho nada contra o Suplicy cantando de Bob Dylan, e eu já ouvi muitas vezes. Agora, é justa homenagem ao Suplicy, porque está há muitas décadas falando da renda básica, né? Bem antes do problema que a gente está vivendo hoje. E sem dúvida alguma, o Congresso teve um papel. O Congresso tem muitos problemas, mas o Congresso teve um papel muito decisivo, porque a proposta original do Paulo Guedes, do Bolsonaro, era um auxílio emergencial de R$200. E foi no Congresso que a gente conseguiu, com todas as dificuldades que são imensas, jogar para 500. O governo, entendendo que ficaria numa situação difícil, jogou para 600 e nós prontamente aceitamos, né? Agora a gente faz o debate do prolongamento, né? A gente está defendendo que chegue até o final do ano e que depois se transforme numa política mais permanente. O debate de fundo que a gente faz é qual é o papel do Estado nesse momento. Não há... Primeiro eu quero deixar claro que eu tenho um respeito pelo pensamento econômico muito grande do André, e eu sou professor de História, né? Eu não sou economista, não vou dar uma de ousado de falar em termos que quem tem o domínio é o professor André. Mas dizer que a extensão do auxílio e uma política de renda básica vai ser fundamental. Isso a gente está vendo em vários lugares do mundo. O Brasil já é um dos países mais desiguais. Nós já enfrentávamos problemas muito profundos antes da pandemia. E é possível que a gente saia dessa pandemia mais desigual do que entrou, o que vai ser uma grande tragédia, na verdade. Há uma relação direta entre a crise da saúde e a crise econômica. A tentativa que o governo brasileiro fez, seguindo os piores exemplos do mundo, de separar o debate da saúde do debate da economia, foi um grande erro. Não é à toa que o Brasil, sem dúvida alguma, vai ser um dos países que mais vai demorar para recuperar qualquer atividade econômica ou normalidade na vida, porque errou sistematicamente, porque não apresentou uma proposta nem de saúde e nem da economia. A renda básica é uma medida tanto econômica quanto sanitária, porque é o que possibilita as pessoas ficarem em casa. As pessoas não ficam em casa se elas forem passar fome, elas não ficam em casa se elas forem perder o emprego, elas não ficam em casa se seus filhos estiverem com necessidade. Então a renda básica é uma medida tanto econômica quanto emergencial, tanto o auxílio imediato quanto qualquer política de renda básica no futuro, que evidentemente pode até não ser de R$600, mas terá
que ter uma outra natureza do Estado. A ideia de um Estado fiscal, a ideia de um Estado mínimo, que é tão defendida até hoje pelo Paulo Guedes, se torna uma proposta desumana em termos sanitários e em termos econômicos também, porque ele vai aprofundar, ele vai aumentar a desigualdade. Então, é muito importante que a gente consolide esse auxílio emergencial numa política de renda básica para enfrentar a questão da desigualdade, junto com outras medidas tributárias que eu espero que a gente tenha coragem de tomar. André, como é que viabiliza isso economicamente? E essa questão da renda básica, quer dizer, você ter a renda básica, ela inviabiliza... Eu não gosto de usar Estado mínimo, eu gosto de usar Estado eficiente. Inviabiliza ter um Estado mais eficiente? Quer dizer, é uma coisa contraditória? Deixa eu começar agradecendo a você mais uma vez. Uma alegria estar aqui com o Freixo, com que eu acompanho há muito tempo, sempre inteligente, sempre ponderado. E dizer que eu sou um ex-banqueiro. Então, outras coisas. E já há muito tempo me considerei um ex-economista. Estou querendo me considerar de novo um ex-economista. Bom, mas deixa eu voltar à questão da renda mínima e da sua viabilidade. Acho que o Freixo tem toda a razão. A questão da renda mínima, por trás dessa questão, está a questão do papel do Estado, do entendimento correto do Estado. Primeiro, é inegável que nas condições de uma crise como essa provocada pelo Covid, que é uma crise inusitada, porque diferentemente das outras crises que nós tivemos no sistema capitalista moderno, são normalmente crises financeiras, começam no sistema financeiro e se não forem controladas ou, no mínimo, minimizadas pela atuação do Banco Central, elas acabam também sendo uma crise da economia real. Essa é uma crise diferente, ela começa na economia real, por causa da necessidade da quarentena, e ela obrigou uma parada na economia real, que poderia vir a provocar uma crise financeira. Os bancos centrais aprenderam, nos últimos anos, especialmente com a grande crise financeira de 2008, como controlar crises financeiras, fazendo um papel, uma versão expandida do que os bancos centrais sempre fizeram desde a sua criação, que é a ideia de ser emprestador de última instância. Na crise financeira de 2008, nos países onde ela aconteceu, no seu epicentro, que foram os países desenvolvidos, da Europa, da Ásia e dos Estados Unidos, os bancos centrais agiram de uma forma que nunca tinham agido, com um enorme volume de aumento, expansão da moeda, da liquidez, para evitar a crise financeira, com planativos financeiros. Bom, essa atuação mostrou que a restrição sobre a atuação do Banco Central, do Estado, de gastar em certas circunstâncias, é uma falsa restrição. Essa restrição foi defendida pelos economistas chamados neoclássicos, de todo esse período, primeiro com a teoria quantitativa da moeda, depois com a teoria da austeridade, de um limite do endividamento. Portanto, a macroeconomia, a teoria monetária, como ensinada durante todo o século XX, implodiu com a atuação dos bancos centrais em 2008. Expandiram a base monetária, multiplicaram a base monetária por fator de 10, 15 vezes. Isso que toda a teoria diria que provocaria inflação, não provocou nenhuma inflação, pelo contrário, todos os países continuaram perigosamente beirando a deflação. Portanto, agora, com esta crise, é muito difícil justificar que, mais uma vez, o Estado não tem como dar ajuda. É uma falsa questão você dizer que não pode implementar esse programa de renda básica por restrição orçamentária? Completamente. Isso é absolutamente falso. Perfeito? O que não quer dizer que não é preciso haver certa disciplina na escolha dos gastos, porque, evidentemente, quando você faz você está deixando, de certa forma, você não pode fazer tudo ao mesmo tempo. Perfeito? Então, a questão, olha, nesse momento emergencial, a ajuda básica é fundamental, não há o que discutir. Perfeito? De certa forma, isso é tanto verdade que mesmo o Paulo Guedes, como eu disse, cujo projeto foi de fazer um ajuste fiscal, ele está em dissonância cognitiva, perfeito? Porque ele é um homem inteligente e entendeu que, olha, não tem como. Então, ele está paralisado entre essas duas versões, mas não tem como discutir. A questão de estender essa ajuda emergencial e transformá-la numa renda básica
há tantas décadas defendida pelo Suplicy, claramente, eu acho que essa ideia é curiosa, porque essa ideia, mesmo os economistas mais ortodoxos, sempre, muitos deles tiveram simpáticos a isso. Essa ideia do imposto de renda negativo foi defendida durante muito tempo por Milton Friedman da Universidade de Chicago. O centro do monetarismo, do conservadorismo econômico, de onde vem, inclusive, onde estudou o Paulo Guedes. Então, a ideia de uma renda básica, de um imposto de renda negativo, de alguém que está abaixo de uma certa renda, que tenha uma suplementação automática dada pelo Estado, faz todo sentido do mundo. E o argumento contra isso, o argumento fiscal, de que não existe espaço fiscal, é um falso argumento. Isto é uma forma de melhorar a sociedade em todo sentido. Como disse o Freixo, não é só uma questão sanitária, como questão assim, sem renda mínima, a família não consegue nem manter as pessoas na escola. Por isso que o Bolsa Família começou como o Bolsa Escola. Uhum. Então, isso é fundamental. Vou terminar. Portanto, a ideia de criar uma renda mínima, um piso, uma renda básica, faz todo sentido do mundo. Deixar de fazê-la por causa do argumento de falta de verba fiscal é uma falsa questão. O outro argumento que se levanta é uma ideia de que, olha, se as pessoas têm uma renda básica, as pessoas não vão procurar trabalhar, que é completamente falso. O trabalho é parte da valorização da pessoa. Ninguém quer viver da renda mínima. A renda mínima é simplesmente uma suplementação para que você não seja um excluído, não consiga nem se organizar na família para o filho estudar e para você procurar emprego. Então, faz todo o sentido do mundo isso. Não há como discutir. Mara, posso só completar Deve, não, você deve. Você pode. Como eu falei, é uma conversa de vocês. Não, só para completar, eu tenho total acordo com o André e dizer o seguinte, que a Universidade Federal de Minas Gerais acabou de fazer um estudo que é bastante relevante para o que a gente está falando aqui. Se fosse pago a renda básica, o auxílio emergencial, né? Nesse momento é auxílio emergencial, que a gente quer que se transforme numa política de renda básica. De R$600 até o final do ano, metade desse valor voltaria aos cofres públicos em forma de imposto. Isso acabou de ser feito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Aumentaria o PIB, ou seja, a ideia de que esse auxílio emergencial é bom só para quem recebe é falso também. Isso é bom para a economia como um todo. É bom primeiro. Eu não estou nem falando só em termos humanitários, que deveria ser suficiente para que a gente defendesse, né, o auxílio emergencial. Não é possível que a gente defenda uma sociedade onde uma parcela vai morrer de fome, né? Olha aí a luta dos entregadores, né? Eu ouvi um argumento de um entregador, ele dizendo o seguinte: eu não posso passar o dia entregando comida e no final do dia não poder levar comida para o meu filho. Quem não se sensibilizar com um argumento como esse, perdeu o sentido existencial, né? Então não é possível para, enfim, trazer para a vida real. Numa favela com uma rocinha. O Freixo, só dizer, esse argumento, a ideia de que quando você tem uma situação de uma crise como essa, uma tal recessão, uma tal queda do produto, a discussão se ela vai voltar rápido ou não é outra questão, não nos convém agora. Mas toda vez é inegável, nós já estávamos com grande capacidade ociosa e altíssima taxa de desemprego. O desemprego já estava, antes dessa crise, perto de 12%. Hoje nós vamos com uma taxa de desemprego muito maior. E, inclusive, desemprego e daqueles, inclusive, que não têm emprego formal, que perdem muito nessa crise, de certa forma. Todo o setor de serviços que desaparece. Muito bem. Nesse contexto de enorme capacidade ociosa e alto desemprego, não tem nenhuma novidade. Isso foi mostrado por Keynes, lá depois da crise de 30. 29. A ideia de que, olha, o gasto do governo é ao contrário, ele recupera a economia, recupera a arrecadação do governo. Hoje você vai em lugares de pessoas que precisam de políticas públicas e são contra o Estado, porque não reconhecem, né? Então, é preciso um debate muito pedagógico nesse sentido e um debate que resgate a Constituição de 88. O orçamento está na Constituição de 88. Agora, a gente não pode criar um monstrengo de olhar para o orçamento como se ele fosse uma coisa
que se coloca de um lado e a Constituição que se coloca de outro. Quer dizer, o orçamento vira um ser sagrado, independente e autônomo, onde você não debate o orçamento à luz do que a gente precisa na saúde, do que a gente precisa na educação, do que a gente precisa na moradia, né? Que é um pouco do que o André está falando. Assim, é preciso resgatar o espírito. Aliás, agora mais do que nunca na história do Brasil, é preciso resgatar o espírito da Constituição Cidadã. Lembrar, inclusive, a quem foi eleito presidente, que quando você vira presidente eleito, você tem uma Constituição que você tem que cumprir, né? Alguém eleito não se torna dono da vida das pessoas que vivem no país. Então, essa Constituição ela precisa ser resgatada, inclusive no que diz respeito ao papel do orçamento e papel do Estado. Vocês acham que... desculpa. Deixa eu só fazer eu não posso deixar assim. Você disse que dizer que o Freixo corretamente, isso não se pode fazer isso nem em casa. Isso não é verdade. Ao dizer que o Estado não tem restrição financeira, não quer dizer que o Estado pode gastar e pode gastar à vontade. Isso é uma colocação falsa. Isso é que leva à reação dos. Isso é o que tentam pegar quando se faz essa crítica, esse fiscalismo obsessivo. Então quer dizer que o Estado não tem mais restrição nenhuma, pode gastar à vontade. Isso é profundamente equivocado. Nenhum momento eu estou dizendo isso. Nenhum momento eu estou dizendo isso. Simplesmente a restrição financeira do Estado é muito mais flexível do que parece. O que o Estado precisa é gastar bem, responsavelmente. Não pode, de forma alguma, gastar à vontade. Esse é o primeiro ponto. Então, porque senão essa é a pecha que tentam pegar para você correr de volta para, olha que loucura, vai explodir tudo, se você não respeitar o orçamento fiscal a qualquer preço, em qualquer circunstância e a qualquer... A democracia representativa, ela está em crise? Eu acho que a nossa democracia está em crise, sim. Não tenho a menor dúvida disso e lamento, né? O fato de termos eleição não é um fator garantidor de todo o processo democrático, né? Ninguém define democracia como o direito de votar apenas. É claro que ele já foi nos tirado, mas isso não é o início, meio e fim da democracia. Eu acho que o governo Bolsonaro é um acidente histórico e eu fico pensando na Alemanha, né, que o André conhece bem. A Alemanha, durante o século XX, principalmente Berlim, passou por muitas provas históricas, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, o período entre guerras, a ascensão de regime totalitário, a queda do muro. E você visita Berlim hoje, é uma das cidades mais inteligentes do mundo, né? E com todo esse século XX na sua história. Ou seja, a história exigiu de Berlim que superasse momentos de muita dificuldade ao longo de um século inteiro, né? Eu acho que a gente hoje tem um azar, que a história está exigindo da gente no momento em que quem deveria estar respondendo por isso não tem a capacidade de responder, né? Ou seja, nós vivemos uma crise muito profunda de pandemia e quem foi eleito, e eu respeito o resultado da eleição, mas quem foi eleito e deveria ter a grandeza de responder a essa exigência histórica não tem essa grandeza, né? Não tem essa grandeza humanitária. Então, no momento em que a gente devia estar vendo o presidente fazer ampliação de teste, distribuição de respirador, ele está liberando armas e munições. Se alguém não acha que isso é uma crise democrática profunda, é claro que é, né? Porque defender a democracia hoje é defender a vida, né? E a vida hoje está ameaçada pela desigualdade e por uma completa lacuna, né? A crise ambiental hoje ela é uma crise muito profunda e é uma crise internacional. Você não consegue hoje ter uma economia verde, ter um debate. O que acontece hoje na Amazônia, o que acontece hoje em termos do equilíbrio climático, é uma tragédia completa no Brasil, que ameaça a soberania brasileira, que ameaça o Brasil na economia mundial. Então, é claro que se você pensar, tem eleição, ok, tem democracia, mas a democracia não é só o nosso direito de votar. A nossa democracia é o direito de viver, né? E viver com dignidade. E isso está muito ameaçado por esse caos político que a gente está vivendo nesse momento no Brasil. Eu concordo, evidentemente, e acho que, sim, a resposta, a democracia representativa parece estar em crise, não só no Brasil, mas no mundo todo. De certa forma, a eleição de líderes populistas autoritários, de tendências autoritárias, como Trump e Bolsonaro, tanto a direita como a esquerda, mas o Erdogan e agora o reeleito na Polônia, você tem isso é um sinal claro
de que há algum mal-estar, alguma malaise com a democracia representativa, como nós a conhecemos no século XX. E a ideia, eu tenho falado muito sobre isso, há muitos anos que eu já escrevo sobre isso, tenho falado sobre isso, existe uma espécie de a rejeição da política, a percepção, uma ideia de que a política é sempre algo degradado, se não corrupta, e que deve ser minimizado. Isto é profundamente, todas essas lideranças eleitas assim, vêm com essa ideia, é uma liderança antipolítica. A ideia de que como se fosse possível não ter política, que é de novo, é outra face da ideia do Estado mínimo. Olha, nós temos o Estado mínimo e, de certa forma, o que aconteceu, essa ideologia primária, um liberalismo primário, primitivo, de que é possível ter uma economia saudável sem um Estado competente, sem a organização da sociedade competente, que é um absurdo completo, com essa ideia, de certa forma, uma sensação de que as elites, no sentido correto da palavra elites, pessoas de bem intencionadas, de espírito cívico para o país, tiveram uma sensação um pouco, olha, se retiraram da vida pública. Como eu digo, os jovens talentosos é uma exceção hoje, quem tem interesse para a vida pública, especialmente para a vida partidária. Os partidos se desorganizaram. É verdade no Brasil, mas é verdade em quase todos os países do mundo. Essa é uma relação muito perigosa, a ideia de que é possível prescindir do Estado e da política, que claramente é onde nós estamos chegando. Isso leva a uma ideia de uma visão autoritária. No Brasil, uma campanha antipolítica e antipolíticos, ante a ideia de que a política é sempre corrupta e a política é sempre simplesmente parasitária, uma desnecessária. É claro que houve abusos, não há dúvida nenhuma sobre isso. Provavelmente temos a representação democrática e política é grande demais nas várias esferas, grande parte dela é incompetente, até mesmo corrupta, mas a ideia de que a política é desnecessária, é sempre corrupta, é um perigo, é muito perigoso. E isso foi muito agravado com a questão da tecnologia e da internet. A ideia da internet, das redes sociais, que bypassou a ideia da mídia estabelecida, da mídia majoritária, porque a democracia representativa funcionava com a ideia de a população vota, elegendo certas ideias e posições de uma elite, porque sempre foi elitista a democracia representativa, e ela é mediada pela mídia, pela grande mídia, que faz essa interpretação para a ideia da população como um todo, que possa entender as questões que estão sendo colocadas e discutidas. Então, ela vota nos seus representantes. Primeiro, a internet e as redes sociais está bypassando a mídia, com uma expectativa, uma vontade, portanto, uma percepção de se aproximar de uma democracia direta, da ideia de que nós podemos bypassar também a representatividade. Claramente, isto é uma questão da tecnologia que está levando a isso. E com a ideia de, olha, então eu voto em quem é parecido comigo, diretamente, eu só estou preocupado com os meus problemas, o que a ideia do bem comum começa a se desorganizar. Esse problema é um problema muito sério e aparece em todo lugar do mundo. De certa forma, por isso mesmo eu digo, olha, quando nós vemos Bolsonaro ou Trump, a grande pergunta é o seguinte, olha, como foi possível que as pessoas tenham sido eleitas? Perfeito? E de certa forma eles são sintoma, não necessariamente causa do que estava ocorrendo. Nós precisamos entender os sintomas que nos levaram a essa situação. E isso só pode ser entendido com repensar as instituições, a ideia e como repensar a democracia. O Freixo disse muito bem, democracia não é só voto. Voto é parte de uma estrutura democrática. Então, pensar como funciona, como deve ser revista, deve ser repensada a estrutura democrática diante do mundo como ele é no século XXI, que é um mundo com internet, um mundo digitalizado, com acesso direto à expressão por todas as pessoas, grande parte da população. Essas são as questões que devem ser pensadas. Para fechar, eu queria falar sobre educação. Como criar um sistema educacional sem excluídos. Minha percepção de que isso é um pilar básico para tudo isso que a gente está falando aqui. Nós já tocamos nesse assunto. Primeiro, é preciso, a questão não é tanto de orçamento.
Na verdade, o orçamento no Brasil, o Brasil durante muito tempo fixou percentuais que tem que ser gasto em educação. Isso nunca resolveu o problema da educação. Então, o problema da educação tem que ser pensado desde todo o início. Que educação nós estamos falando? É educação de base? É educação superior? É toda a carreira? É como repensar? E a educação tem que ser revista permanentemente, porque o mundo está mudando, as necessidades estão mudando, as habilidades necessárias estão mudando, precisam ser revistas. Então, é preciso pensar a educação permanentemente. Segundo, não há como reduzir essa desigualdade educacional, a não ser começando pela base, pela educação lá embaixo, pela educação dando acesso à boa educação para todos, a escola pública para todos, e boa escola pública. Essa é uma questão fundamental. Agora, e mesmo que exista boa escola pública, se as famílias não têm capacidade básica de sobrevivência, de alimentação, a criança não tem como chegar mesmo uma escola boa, ela não consegue acompanhar a escola boa. Então, essas coisas são todas integradas. É uma coisa única. Isso exige uma reflexão inteligente, de pensar sobre isso de forma inteligente, como fazer, e não ficar preocupado de como financiar, que é um problema que existe, mas é um problema secundário, é subsidiário, é o problema de como fazer isso direito. A gente precisa, em primeiro lugar, no debate da educação, discutir uma concepção de sociedade, né? A gente tem que desnaturalizar a desigualdade. A gente não pode olhar, né, para a desigualdade nesse país. E aí eu poderia falar da população indígena, da população quilombola, ou das favelas, ou das periferias. A gente tem que desnaturalizar a desigualdade e o dia a dia, o cotidiano disso. Porque se fizermos isso, vamos entender que a educação é um grande instrumento para enfrentarmos a desigualdade, porque é uma disputa de direito de futuro, né? Então nós vamos olhar para os professores de outra maneira, nós vamos olhar para as escolas de outra maneira, nós vamos olhar para o recurso público e o papel do Estado de outra maneira. Por quê? Porque a gente vai estar entendendo que a educação é um instrumento de enfrentamento à desigualdade. A gente tem que ter uma prioridade absoluta no enfrentamento à desigualdade e desnaturalizar. Não pode, numa cidade como o Rio de Janeiro, 1/3 dos seus moradores, 1/3 dos moradores do Rio de Janeiro viverem nas favelas, nas periferias, e esse é um espaço onde a gente só produz medo, né? A gente só produz medo. A sensação que a cidade produz, que a ideia da cidade, que o sentimento da cidade produz, é de medo. A ideia de que esse auxílio emergencial é bom só para quem recebe é falso também. Isso é bom para a economia como um todo. É bom primeiro. Eu não estou nem falando só em termos humanitários, que deveria ser suficiente para que a gente defendesse, né, o auxílio emergencial. Não é possível que a gente defenda uma sociedade onde uma parcela vai morrer de fome, né? Olha aí a luta dos entregadores, né? Eu ouvi um argumento de um entregador, ele dizendo o seguinte: eu não posso passar o dia entregando comida e no final do dia não poder levar comida para o meu filho. Quem não se sensibilizar com um argumento como esse, perdeu o sentido existencial, né? Então não é possível para, enfim, trazer para a vida real. Numa favela como uma Rocinha. O Freixo, só dizer, esse argumento, a ideia de que quando você tem uma situação de uma crise como essa, uma tal recessão, uma tal queda do produto, a discussão se ela vai voltar rápido ou não é outra questão, não nos convém agora. Mas toda vez é inegável, nós já estávamos com grande capacidade ociosa e altíssima taxa de desemprego. O desemprego já estava, antes dessa crise, perto de 12%. Hoje nós vamos com uma taxa de desemprego muito maior. Perfeito? E, inclusive, desemprego e daqueles que não têm emprego formal, que perdem muito nessa crise, de certa forma. Todo o setor de serviços que desaparece. Muito bem. Nesse contexto de enorme capacidade ociosa e alto desemprego, não tem nenhuma novidade. Isso foi mostrado por Keynes, lá depois da crise de 30. 29. A ideia de que, olha, o gasto do governo é ao contrário, ele recupera a economia, recupera a arrecadação do governo. Ou seja, especialmente a ideia de versão de um passivo do governo, dívida mais moeda sobre PIB, esse índice que se transformou numa coisa assim, olha, a dívida não pode passar de X% do PIB, esse número com o PIB crescendo, esse número se reduz. Agora, ao contrário, se a restrição se aprofundar, esse número se agrava, ainda que não haja novos gastos aprovados. Então, isso é uma falsa discussão. Faz todo sentido do mundo nesse momento uma ajuda emergencial.
Porque, Mara, assim, você imagina, em termos muito visíveis, né, para quem está nos assistindo, a favela da Rocinha, que é quase uma cidade, né, o André conhece bem ali, a quantidade de comércio local que está sendo inviabilizado, se você, dependendo do valor que você está pagando, da quantidade de pessoas que no lugar que está muito atingido, né, que tem um problema sanitário e que tem um problema econômico ao mesmo tempo, você não consegue separar isso, né, em boa parte de uma cidade como o Rio de Janeiro. A quantidade de circulação de moeda, de dinheiro, de compra e de garantimento de emprego local num lugar como a Rocinha é fundamental. Então, é muito decisivo. E como é que você hoje vai falar, por exemplo, é claro que, só para reforçar a tese aqui defendida pelo André, como é que você vai tirar dinheiro da saúde? Como é que você vai tirar dinheiro do SUS? Você tem que ampliar os recursos do SUS nesse momento. Então, nesse momento, você vai pensar o Estado que não pode gastar na saúde pública. Né? A gente está chegando hoje aí a 74 mil pessoas mortas, pode passar de 100 mil pessoas mortas no Brasil. Se não fosse o SUS, esse número estaria o dobro. Né? Então, como é que você vai fazer isso? Tem que ter recurso para o SUS, é óbvio que tem que ter recurso para o SUS. Né? Então, esse é um investimento que você não pode tirar. Pode tirar de outros, ok, mas saúde não dá. Né? Outro tabu é um em que ninguém tocava, uma heresia impensável, que agora está na boca de economistas liberais, a emissão de moeda para conter a crise. Imprimir dinheiro pode ser uma saída agora? Como evitar os efeitos nefastos da emissão de moeda? Mara, deixa eu começar dizendo que a própria expressão imprimir moeda hoje é completamente anacrônica. A moeda não é mais papel, a moeda hoje é completamente digital, a moeda é eletrônica. Em vários países, a Suécia está caminhando para isso, rapidamente a moeda papel tende a desaparecer. Quanto mais homogênea a população, mais sofisticada, mais democrática é o sistema de pagamentos, que hoje o Banco Central do Brasil está caminhando nessa direção, nós vamos ter uma moeda puramente digital com acesso a todo mundo. Então não se fala mais em imprimir moeda. O que o governo faz simplesmente é o seguinte, olha, eu gasto, e quando o governo gasta, ele necessariamente acredita moeda em quem recebe, de quem ele comprou ou para quem ele transferiu essa moeda. Isso é o que eles fazem fazer. O governo sempre faz isso. Então a pergunta é, o governo deve gastar nessas circunstâncias? Sim, por duas razões. Primeiro, por razões humanitárias, dada a questão da crise, no primeiro momento. Segundo, e isso é muito simples, não tem o que responder, ele está pondo dinheiro, renda na mão das pessoas absolutamente necessitadas. Não há o que discutir do ponto de vista se isso é desejável ou não. Segundo, o governo deve gastar em outras questões como investimentos públicos, que são educação, saúde, infraestrutura, mobilidade, reorganização da matriz energética em direção a uma matriz mais limpa e sustentável, mobilidade social. Sim, o Brasil precisa de investimentos públicos, não tem dúvida nenhuma, porque essa restrição que foi posta sobre a capacidade do país investir tem levado a uma deterioração completa, uma falência em todas essas áreas. Agora, o ponto muito importante, a discussão muito mais séria de onde vêm os recursos para isso, que é um falso problema. O problema, se existem os recursos, não quer dizer que o problema está resolvido. Isso é outra face desse equívoco. Basta garantir que há recursos que o problema está resolvido. Vamos botar X% de recursos para a saúde. Não é verdade. Eu preciso saber como resolver o problema da saúde, como investir direito, onde gastar o dinheiro, de que forma fazer, como treinar pessoal de saúde, como fazer isso bem feito. Vale exatamente igual para a educação e tudo mais. Ou seja, o grande problema não é de onde vem o recurso. Isso é um falso problema. O problema é como fazemos para gastar de forma correta, competente, de forma que de fato aumente o bem-estar e tenha impacto no país. Isso vale também para os investimentos públicos. Os investimentos, a ideia não é de onde é que não tem dinheiro, de onde vem o dinheiro, não é isso. Se o governo gastar bem, investir corretamente com projetos que têm retorno do ponto de vista de produtividade da economia e de bem-estar da sociedade, isso não é, o problema de onde financiar é um falso problema, ele se resolve com o crescimento da economia, com o aumento do bem-estar e da produtividade. Então, o grande problema e é curioso, nós paramos de pensar nisso. Como eu tenho dito de uma forma só um pouco exagerado. Economistas hoje no Brasil, que eu vejo, os economistas, estou sendo injusto com muitos outros, mas os economistas que aparecem mais na mídia, eles só falam uma coisa,
Você não precisa nem estudar mais economia. A única coisa que tem que dizer é o seguinte, é olhar o orçamento fiscal. Equilibrou, não equilibrou, desequilibrou, não equilibrou, subiu, não foi. Olha, o Brasil tem tantos problemas, a única coisa que se discute é o orçamento fiscal. Lembre-se do seguinte, isso há 30 anos atrás, ninguém falava nisso. Eu me lembro do Raul Veloso, que acompanhava as contas fiscais. Né? Quando eu fui diretor de política monetária do Banco Central, eu criei um sistema para poder avaliar qual era a questão dos gastos, porque a gente não sabia quanto é que o governo estava gastando. Perfeito? Então, nós somos de um extremo de total desconsideração pela questão do orçamento e do fiscal para uma obsessão fiscalista, completamente fora de sentido. E não estamos pensando nos verdadeiros problemas. Olha, o país está estagnado, no fundo, há 30 anos, 35, quase mais do que isso, quase 40 anos. Enquanto, desde dos anos 80, quando a China multiplicou a renda per capita por 20, o Brasil dobrou. Então, olha, realmente alguma coisa nós não estamos fazendo certo. O país continua um país profundamente desigual, em termos de educação, social. Então, o que você está falando não adianta ter equilíbrio fiscal se a taxa de retorno social, o que você está falando é de calcular a taxa de retorno desse dinheiro que o Estado vai investir, é isso? Exatamente. O Estado, a ideia, o que causa uma certa... quando você diz, olha, o Estado que emite sua própria moeda, a moeda fiduciária, como são a grande parte dos países contemporâneos, não tem uma restrição financeira. Isso causa pavor entre alguns dos meus colegas, perfeito? Porque, olha, se você disser isso, o governo não tem mais limite, os políticos vão gastar como loucos, inclusive, que demonstra uma profunda desconfiança da democracia. Olha, alguma coisa então não está funcionando na democracia representativa, se isso é verdade, perfeito? Olha, claro que não é assim. Agora, claramente o Estado tem que ser eficiente na sua própria operação. Então, o Estado tem que custar o mínimo possível do ponto de vista de gastos de custeio, gastos correntes do Estado. Agora, os gastos de investimento do Estado são separados e ele tem que ser avaliado de acordo com essa taxa de retorno do ponto de vista de produtividade e bem-estar e taxa de retorno desses investimentos. Então, é muito mais importante ter uma análise técnica competente, mas que não pode prescindir da avaliação democrática desses investimentos e da taxa de retorno social, desse investimento, que tem um Banco Central independente. É muito mais importante uma agência de investimentos públicos que tenha com capacidade técnica de avaliação dos projetos. E que possa dizer, olha, há espaço na economia para isso, a economia tem capacidade ociosa, pode-se investir sem impressionar os limites da capacidade instalada, sem começar a provocar déficit de balanço de pagamentos, essas coisas. Isso é que tem que ser reavaliado. Isso está esquecido, não se fala nisso no Brasil. Ô Freixo, como é que é isso no Congresso? Quer dizer, você dizer para os parlamentares, olha, agora o Estado vai emitir moeda, podemos gastar à vontade. Qual é o risco disso no Congresso? Isso virar um problema? Eu acho que muita coisa sempre corre o risco de virar um problema no Congresso, né? Mas é evidente que tem coisas que você não fala nem em casa, quanto mais no Congresso. Olha, podemos gastar à vontade. Você não fala isso na sua casa, para ninguém, né? Imagina falar isso. É uma deseducação para o seu filho falar isso. Imagina você chegar para o seu filho e falar, olha, gasta à vontade. Alguém acha que é bom falar isso para o filho? Não. Então, é um raciocínio que a gente pode simplificar, inclusive, né? Primeiro que eu acho muito bom de fazer um debate sobre Estado eficiente. Porque em alguns momentos na história do Brasil parece que para falar em eficiência tem que não falar de Estado, o que também não é verdadeiro, né? O Estado pode e deve buscar eficiência, porque senão a gente acha que eficiência está em anular o Estado, o que eu acho temerário num país desigual como o nosso. E aí eu queria resgatar uma coisa importante, assim, o grande desafio que a gente tem é a desigualdade social, né? Não é por causa da pandemia. O grande desafio da história do Brasil, um país que nasce com um modelo escravocrata, né, um país que se torna republicano sem resolver a escravidão, um país que tem as cenas que nós temos que conviver hoje, né, com pisões em pescoços de mulheres negras deitadas no asfalto, né, enfim, que são coisas que a gente fica pensando onde é que a gente errou na nossa civilização. É um lugar onde a gente tem que dar responsabilidade ao enfrentamento da desigualdade, porque ela é muito profunda. A desigualdade não é só quem está empregado, quem não está, quem ganha mal, quem ganha pouco. Não, a desigualdade ela é, inclusive, de direito de futuro. Então, isso tem a ver com investimento em educação,
Isso tem a ver com investimento de saúde, quem tem direito à vida, né? O saneamento básico, tem tantas coisas que você... E você não tem... O mercado não vai criar uma sociedade mais igualitária. Ele não vai criar porque não é papel do mercado criar. O mercado não foi criado para isso, ele não serve para isso, ele não quer isso e não deseja isso. Então não é uma política de mercado, não é a lógica do mercado que vai nos dar um mundo mais igual. Isso tem que ser política pública. E o Estado tem que ser eficiente para que ele não seja algo que a gente acabe sendo contra a sua existência.